A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo aqui, Rian Gomes aqui. Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu quero fazer um vídeo, muito importante. É também muito triste, o meu coração dói em fazer esse vídeo, mas é importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas vão falar que não é bom a gente mostrar isso, mas infelizmente hoje nós estamos rodeados de muitos jornalistas, muitas redes de comunicação que já falam isso, que é os escândalos que alguns cristãos têm feito no nosso meio aqui, no Brasil, precisamente, e em todo o mundo, existe escândalos. E a Bíblia fala que é necessário, e eu quero que esse versículo seja o textuário desse livro, desse vídeo, quer dizer, eu já vou ler aqui o versículo, mas eu quero falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Quero comentar sobre os escândalos. Qual é o posicionamento que o cristão deve tomar mediante a isso? Irmãos, o escândalo não pode afetar a nossa fé em Cristo Jesus. E eu vou mostrar aqui, na Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Jesus ele fala que isso viria a acontecer. Então a nossa fé não pode ser abalada. E o que a gente tem que fazer é ter o conhecimento bíblico para que quando uma pessoa vier falar com você acerca disso, você venha responder ela com mansidão e dizer que desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento a Bíblia fala sobre escândalos. Por quê? Existem muitas pessoas que vão falar assim para você: não vou para a igreja não porque tem muito escândalo, as pessoas falam e não cumprem, Então você tem que saber se comunicar com essas pessoas e não deve deixar também a sua fé ser abalada acerca disso. Então eu quero fazer esse vídeo aqui com um propósito, com o intuito de ajudar os cristãos a permanecerem na fé, mesmo diante desses acontecimentos que sim, entristece a nossa fé, a gente fica triste e tem muitas pessoas, existe um movimento dos desigrejados, está crescendo cada vez mais por causa disso, mas nós temos que ter o conhecimento bíblico, porque mesmo diante destes acontecimentos, Jesus Cristo ele nos manda permanecer na igreja. A igreja é um hospital, existem pessoas que estão doentes, precisando de remédio, precisando de cura, e é Cristo que nos cura, e essa santificação, essa cura, ela é progressiva, Então a gente deve permanecer na igreja, pois é uma instituição divina. Então esse vídeo é com o intuito de motivar os cristãos a permanecerem na igreja e também responder a todos aqueles que querem manchar e denegrir a imagem da igreja, que é uma instituição divina e criada por Deus. Então eu quero começar esse vídeo aqui lendo o texto áureo que eu disse. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele diz assim, Mateus capítulo 18, no verso 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister, essa palavra mister significa necessário, que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida, coxo, na vida eterna, ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Eu quero colocar esse textuário aqui como início deste vídeo. O texto ele começa falando, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Irmãos, um homem que era um verdadeiro cristão, que cometeu um escândalo no Antigo Testamento foi Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um cristão verdadeiro, ele não era um cristão falso, que fez o escândalo de propósito, não. Mas até o cristão verdadeiro, ele está sujeito ao escândalo. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia, não tropece. Davi, ele tropeçou, um homem segundo o coração de Deus, mas que ele procrastinou, ele não foi ali na batalha junto com os seus liderados, seus subordinados, ficou no palácio, e ele no palácio ali ele viu uma mulher se banhando, que foi Batseba, mulher de Urias, seu amigo, general, um dos 33 valentes de Davi, e ele olha aquela mulher, ele sente o desejo, e ele comete aquele pecado, engravida ela, e Urias estava ali na guerra, ele coloca Urias ali na frente da batalha para morrer, porque Batseba estava grávida, então, além de ele adulterar, ele matou seu amigo. Olha o tamanho do escândalo que Davi fez no meio do seu povo. Ele fez um escândalo muito grande. Deus perdoou ele,
Só que a consequência do pecado dele, Deus não isentou ele. A Bíblia diz que Deus ele fala para Davi que Davi ele fez isso escondido. Mas o que Deus iria fazer com ele, o que os filhos dele iam fazer com ele, iria ser a luz do dia. Os filhos dele tinham relações com as mulheres de Davi. Era filho tentando matar filho, irmão tentando matar irmão, o irmão tentando se relacionar com a irmã. Então Davi ele sofreu muito por causa do seu pecado. Deus perdoou ele, mas ele teve uma consequência muito grande. E é isso que o pecado ele traz. Ele é bonito, né? Mas quando você comete ele, a consequência é grande. Pessoas perdem ministério por causa do escândalo, perdem sua reputação. Então o pecado ele não vale a pena. Então é bom a gente estar ciente disto, que o escândalo, o pecado que a gente comete, ele não vale a pena. Irá destruir a nossa vida, a nossa família. Muitos pecados, né? Destrói família, destrói casamentos. Então é muito importante a gente estar em oração, em comunhão com Deus. Você já percebeu pelo título do vídeo, eu quero falar aqui sobre escândalos. 2 escândalos que aconteceu aqui no Brasil, né? Na verdade, um brasileiro que fez nos Estados Unidos e um que aconteceu no Brasil. Eu quero falar destes 2 escândalos aqui. O primeiro escândalo foi de um pastor, né, da Assembleia de Deus. Ele é muito conhecido, muito conceituado, era ensinador, né, da Escola Bíblica Dominical. E ele foi pego pela polícia compartilhando pornografia infantil, né? E as pessoas que não é cristão metendo, assim, denegrindo a imagem da igreja, falando que a igreja só tem coisa errada, só tem pessoa que fala e não cumpre. E o meu coração, ele fica muito triste com isso. É muito triste isso. Só que isso não abala a minha fé. Pois eu sei que é mister, como diz a palavra do Senhor, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele que vem um escândalo. A Bíblia diz que era melhor ele colocar é melhor ele se matar, a Bíblia fala, do que ele cometer um escândalo e fazer tropeçar um dos seus pequeninos. Então, irmão, vamos tomar cuidado com a nossa vida e que nós não venhamos fazer escândalo. Então, esse pastor ele foi preso, né, por compartilhar pornografia infantil. E é claro, irmão, que ele não começou na pornografia infantil. Ele começou ali vendo pornografia, né, adulto, sexo adulto. E ali ele foi, um abismo leva o outro abismo. E na ciência, a Bíblia fala, né, a ciência fala que a pornografia é um vício. E você sempre vai querer outras experiências diferentes, você sempre vai querer algo mais profundo. E é isso que acontece com a pornografia nos dias de hoje. Você começa vendo ali um vídeo normal, de homem com mulher, depois você vai querer ver outras coisas mais profundas. E foi isso que aconteceu com este homem. Ele não começou nessa pornografia infantil, que é algo muito mais profundo, muito mais tenebroso, muito mais assustador. Não, ele começou, né, com um negócio ali, depois ele foi evoluindo. E isso que aconteceu, ele foi preso. Acabou com o seu casamento, com a sua família, com a sua reputação. E Deus ele vai perdoar ele se ele se arrepender verdadeiramente. Mas a consequência do pecado dele, Deus não vai isentar ele. O outro homem que fez um escândalo lá nos Estados Unidos, brasileiro, né? Ele é marido de uma esposa cantora gospel. E uma amiga da filha dele foi lá dormir na casa da filha dele. E ele tentou, parece que, mexer com a menina. E ele foi preso lá e está sendo julgado. Então esses 2 escândalos que apareceram aí na mídia e as pessoas falando mal da igreja, né? Infelizmente, as pessoas, elas vão falar mesmo, né? O mundo, ele está contra nós. O mundo, ele só está esperando uma brecha dos cristãos e, infelizmente, a gente tem feito muito isso. Mas isso não deve abalar a sua fé em Cristo Jesus. Porque todos os homens, como eu disse aqui, Davi, era um cristão verdadeiro, mas mesmo assim, ele pecou contra Deus, né? Ele trouxe um escândalo no meio de Israel. Então, existe o cristão que ele comete escândalo, ele busca a graça de Deus, mas ele comete um escândalo ali. E existe também os falsos cristãos que estão na igreja, né, sendo usados pelo diabo já para cometer escândalos e envergonhar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem muito isso hoje. E, meus irmãos, uma das características dos últimos dias da vinda de Cristo é a apostasia. É isso que está acontecendo em nossos dias, a apostasia. Os escândalos que têm acontecido é um sinal da volta de Cristo, a apostasia, o desvio da fé, da graça de Deus. É um sinal que Jesus Cristo está voltando. Nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. Então é necessário que venham escândalos. Mas eu quero te incentivar, te motivar, te exortar a você permanecer na fé.
e você que não é cristão e está vendo esse vídeo, eu quero te dizer que a igreja é uma instituição divina que Deus criou e dentro desta instituição tem pessoas que precisam de cura, elas estão buscando melhorar dia após dia como pessoa. E também nós devemos entender que existe dentro da igreja pessoas que são joios, do meio do trigo, que estão lá mesmo para envergonhar, sendo usadas pelo diabo para envergonhar a igreja. Nós sabemos que existe o estatuto do policial, mas nem todos os policiais cumprem os estatutos. É assim igualmente na Bíblia. Existe um manual nosso de a regra de fé e prática, mas nem todos cumprem isso. Então o que a gente tem que entender que em toda e qualquer religião existem pessoas que escandaliza a religião, que traz ali um mau pensamento à religião. Então nós devemos ficar firme em Deus, meus irmãos, lendo a palavra, buscando se santificar dia após dia, buscando ficar fora de escândalos, porque eu estou sujeito a escândalo. Todos nós estamos sujeitos a escândalo. Então a gente tem que ter ciência, ficar em oração. A Bíblia diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos estar em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus, para que nós não venhamos causar escândalo na igreja do Senhor, igual essas pessoas estão fazendo. Então eu quero aqui te motivar a você permanecer olhando para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi Jesus Cristo que colocou a fé em nós e é Ele que vai consumar quando chegarmos no céu, porque no céu não haverá mais fé. A nossa fé será consumada no céu. No céu só irá ter o amor, Por isso que a Bíblia diz: e permanece estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor, porque o amor é o único que vai permanecer ainda no céu. A esperança e a fé serão, não terá mais no céu. Então Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, está lá em Hebreus 12, suportou a cruz. Então nós devemos olhar para Jesus. Se a gente for olhar para o homem, a gente vai se desviar, a gente vai sair da igreja, mas quando a gente está olhando para Jesus, e Ele nos diz para que a gente venha olhar para Ele, não olhar para o homem, a gente vai continuar firme. Olha o que a palavra de Deus diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-vos uns aos outros, sabendo que o dia se aproxima. Há 2000 anos atrás, já eram os últimos dias, e nós estamos ainda nos últimos dias. E hoje está ainda mais perto da volta de Cristo. Os escândalos que têm acontecido, isso tudo são sinais da volta de Cristo. Mas que nós, cristãos, viemos estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, Como diz Paulo: não julgo que o haja alcançado, Filipenses 3,13. Mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Então nós devemos olhar para o alvo, sabendo que existem homens, até os próprios cristãos verdadeiros podem cometer escândalos, mas os nossos olhos devem estar em Jesus Cristo, que foi o único homem que não pecou, que veio em carne, A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus, ele se encarnou em um homem e foi o único homem que não pecou, o único homem que foi perfeito e morreu na cruz por nós para nos dar a salvação. Então, a gente deve olhar para Jesus, porque os outros homens todos pecam. E a Bíblia, é por isso que eu amo a Bíblia, porque ela não quer mostrar homens perfeitos. A Bíblia, ela desde Gênesis a Apocalipse, ela mostra homens imperfeitos, mas homens que apontavam para um homem perfeito, que era Cristo. Você vê que Moisés, ele pecou, Abraão, ele mentiu, Jacó enganou, Davi cometeu adultério, Sansão também, ele errou. Então a Bíblia, o propósito da Bíblia não é mostrar homens perfeitos, mas homens imperfeitos
apontando para um homem perfeito que iria trazer a salvação dos homens imperfeitos, né? Por um homem veio o pecado, por um homem veio a ofensa, por Adão, mas por um homem veio a salvação. Eu não estava no Éden, mas eu herdei a culpa, mas eu também não estava na cruz e herdei a salvação. Então, cristão, permaneça firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mediante a esses escândalos que têm acontecido, fique firme com Jesus. E você que é desigrejado, isso não é bíblico, então procure uma igreja, procure congregar. Se na tua igreja não tem alguém de referência como cristão, busque ser essa pessoa então de referência, cumprindo o que diz a Escritura e sendo um exemplo, sendo luz para as pessoas. Se tem pessoas dentro da igreja que as pessoas olham e falam: eu não vou na igreja não, essa pessoa vai para a igreja e nem parece que ela é cristã. Então que você seja essa pessoa, esse exemplo, aonde as pessoas vão olhar para você e ver que você é um verdadeiro cristão e o nome de Deus será glorificado. Então permaneça firme. Para terminar, eu quero ler em Tito 1, a palavra de Deus diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-nos com as suas obras, sendo abomináveis. Então, olha, a Bíblia diz sobre o joio, né, no meio do trigo. A Bíblia diz também que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque virão homens amantes de si mesmo, tal e tal. Então, desde o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, a Bíblia ela fala sobre os falsos cristãos, né? Sobre as pessoas que estavam no meio do povo de Deus e cometiam atrocidades, traziam escândalos no meio do seu povo. Para terminar, eu quero ler aqui em Jeremias 23. Esses dias também, recentemente, um pastor ele foi preso. E o nome da operação com que prenderam ele foi Jeremias 23. Era um pastor que ele enganava seus fiéis, ele tinha ali um prestígio como profeta, e ele falava que tinha sonhos com as pessoas, e as pessoas tinham que ter relação com ele, senão as pessoas iriam morrer. E ele, tendo um prestígio de profeta, as pessoas acabavam tendo relação com ele. Infelizmente, as pessoas não tinham conhecimento bíblico, né? E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse pastor, ele foi preso. E a operação que prendeu esse pastor se chama Jeremias 23. E Jeremias 23 vai falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores. O texto começa assim: ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aí no versículo 9 diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então, como eu disse, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, existiam pessoas dentro do povo de Deus que não cumpriam aquilo que a Bíblia mandava fazer. E a Bíblia diz que a gente não venha ser ouvintes da palavra, mas praticante. A gente deve praticar a palavra do Senhor, praticar o amor, praticar a união, amar o próximo como a ti mesmo, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas o amor do crente, do cristão, não deve se esfriar. Nós devemos amar as pessoas, amar as almas, ser como Cristo, olhar as pessoas com graça, assim como Cristo as olha, com perdão. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo que eu quis trazer aqui sobre escândalo. Eu espero que você possa ser edificado, que eu possa trazer conhecimento para você que é cristão a permanecer na fé, e você que não é cristão e viu esse vídeo. Eu quero te dizer que a igreja é uma instituição divina, criada por Deus, mas dentro dessa instituição tem pessoas que estão doentes, estão buscando melhorar, e dentro dessa instituição também existem pessoas que querem manchar a própria instituição, sendo usadas pelo próprio inimigo para fazer com que você e outras pessoas não venham a ter um encontro com a graça de Deus. Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, compartilhem, dê like, comentem o que vocês acham sobre esse assunto, e até a próxima. Fique com Deus, até a próxima.